E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje eu tô trazendo pra vocês o nosso 20º tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Nossa, 20 aulas já, galera, caraca. E eu falo pra danar, em cada uma delas eu falei quase uma hora. Nossa Deus, rapaz. Mas vamos lá, vamos continuar brincando aqui na nossa aula com o script do minimapa, porque na aula de hoje a gente vai fazer um negócio que estava faltando, mas que eu já tinha falado mais ou menos que a gente ia criar, e eu vou aproveitar esse gancho para poder ensinar coisas novas para vocês da parte de programação, tá galera? Vai ser mais um pouquinho de matéria da parte de algoritmos, vou tentar explicar da melhor maneira possível para poder ficar bem legal a aula e, consequentemente, acrescentar coisas novas para vocês, e assim vocês conseguirem fazer coisas mais legais nos projetos de vocês. Só alguns avisos antes, que muita gente tem pedido para poder estar fazendo uma aula ou alguma coisa específica para jogos de FPS ou jogos em primeira pessoa. Então eu gostaria de estar sabendo de vocês o que vocês gostariam que eu estivesse fazendo então. Se eu gostaria que eu estivesse trabalhando nesse mesmo tutorial aqui, ou então que eu estivesse trabalhando com dois tutoriais em paralelo. Um continuando com o que eu estou ensinando aqui para vocês, que é a básica da programação, básico de games, pegando a temática de um jogo de RPG para criar as estruturas para poder fazer ele. É isso aqui que eu estou tentando fazer nesse jogo. Apesar dele não ter ainda o formato de um jogo de RPG, né? Afinal de contas ele está mais para um third person shooter. Olha lá, o carinha tá aqui, pega a arma e atira e tudo mais. Mas a minha intenção aqui é criar todas as estruturas necessárias para se fazer um jogo de RPG. Depois a gente criar o sistema de level, sistema de compra e venda no mercado, sistema de customização, fazer tudo isso para esse jogo. A princípio eu fiz ele o mais simples possível. Eu acho que um jogo de terceira pessoa de tiro, para mim foi o jogo mais simples. Afinal de contas eu já tinha feito os 5 guerreiros nesse molde e funcionou bem, foi bem legal. Eu já vi que vocês aprenderam bastante coisas. Pelas dúvidas de vocês eu vejo que vocês estão aprendendo, que vocês estão sacando tudo direitinho. Mas se vocês quiserem eu posso fazer um tutorial à parte também para mostrar as mecânicas de como trabalhar com o mouse e tudo mais, porque eu não acho que isso aqui vai ser por enquanto possível a gente estar aplicando no nosso jogo aqui. Acho que vai ficar muito bagunçado se eu for fazer isso. Mas se vocês quiserem, se vocês realmente estiverem necessitando de tutoriais desse tipo, eu sou meio relutante em fazer, porque igual no canal do Guto tem tutoriais excelentes sobre isso. Ele já ensina como criar a mecânica de você utilizar o mouse como sendo a entrada de dados aqui para movimentação do personagem, né, para rotação dele, para mira e tudo mais. Ele tem uns 2 ou 3 tutoriais mostrando isso e além disso também a parte de como trabalhar com o clique do mouse. Ele tem até um tutorial lá de Minecraft que ensina como colocar um bloco a partir da onde que o mouse está mirando. Tem uns tutoriais bem legais lá de várias mecânicas que você pode aprender com o Guto, né, sobre a utilização do mouse dentro dos seus jogos, né, dentro do Unity 3D, que já vai ser bem legal para quem está querendo fazer um jogo de FPS, né. Mas se vocês quiserem, se estiverem necessitando muito, se não estiverem achando na internet num tutorial que satisfaça vocês, eu posso tentar fazer sim, mas eu quero saber se vocês vão querer 2 tutoriais paralelos, porque eu tô vendo que esse aqui vai acabar sendo o tema desse canal, né, galera? Eu tô tentando de tudo quanto é jeito trazer jogos diferentes aqui pra vocês, trazer vídeos de construção no Minecraft, mas tá bem difícil, meu tempo tá bem apertado, tá complicado até pra gravar os tutoriais, eu tô trabalhando muito e tá bem complicado de eu tá conseguindo arrumar tempo pra poder fazer isso. Até peço desculpa a vocês por isso, mas aí vai depender do que vocês querem. Eu não gostaria de estar focando somente em tutoriais aqui no canal, gostaria de estar trazendo ainda conteúdo de entretenimento, mas se for o que vocês estiverem precisando, se muita gente pedir, com certeza eu vou trazer sim, porque eu quero ajudar vocês. Tá certo, galera? Mas deixem aí nos comentários qual é a opinião de vocês. Continua só com um tutorial ou com 2 tutoriais focando primeiro em FPS, mas depois em outros tipos de jogos. Pode ser também. Porque esse daqui eu acho legal, porque a gente está aprendendo o básico do básico, a gente está vendo tudo sobre programação, igual hoje eu vou mostrar mais matérias para vocês relativas a isso, então eu peço a ajuda de vocês quanto a esse assunto, quanto a esse tema. Tá bom, galerinha? Mas, voltando à aula de hoje, né? Agora vamos finalmente começar sem mais nem longas, sem mais lenga-lenga. E na aula de hoje, o que eu vou querer estar fazendo? Eu vou querer estar pegando o meu script do minimapa, aquele que a gente criou através do mapa, né? Do nosso jogo. A gente criou esse minimapa desse ladinho aqui, ó. Onde a gente tem uma representação no minimapa do ponto real do meu herói no mapa. A gente criou toda a estrutura para fazer esse script aqui. Só que ele ainda não está completo porque ele só está aparecendo o ponto do herói. Ele não está aparecendo o ponto dos inimigos. E eu quero deixar ele também com uma estrutura pronta para quando a gente for fazer o script de missão ou qualquer coisa do tipo, a gente conseguir também marcar esses pontos no mapa. Então na aula de hoje eu vou ensinar vocês como fazer para os pontos do inimigo também aparecerem no mapa. Eu creio que vocês já são capazes de fazer isso sozinhos, só pela última aula vocês já entenderam mais ou menos como que funciona,
os mecanismos necessários para poder tá criando esse tipo de script, só que hoje eu vou fazer ele de uma maneira diferente, através de recursos que eu ainda não ensinei para vocês, mas vocês, com os recursos que vocês aprenderam até agora, vocês seriam perfeitamente capazes de criar esse script, ou criar essa mecânica aqui dentro do Unity. Tá? Eu vou criar utilizando o conceito de você criar funções e procedimentos dentro dos scripts de vocês e chamar essas funções e procedimentos dentro de outros scripts. Vai ser basicamente isso que eu vou fazer. Tá bom, galerinha? Então, para a gente poder fazer isso, vamos abrir o nosso script do minimapa, que vai ser utilizando ele que eu vou fazer os pontos do inimigo aparecerem também dentro do minimapa ali, tá certo, galera? Porque basicamente tudo que a gente precisa está ali dentro. A gente precisa, de qualquer forma, seja qual fosse o jeito que você fosse fazer o seu script do minimapa para poder aparecer lá os pontos do inimigo, indiferentemente, a gente ia precisar saber a largura e a altura do mapa e a largura e a altura do minimapa, criar as variáveis de proporção, e aí sim a gente conseguiria tá posicionando um objeto do mapa real no minimapa, né, uma representação dele. Então, para poder fazer isso, para poder criar esse sistema, a gente precisa de, além dessas contas todas, a gente precisa também do modelo do ponto que a gente vai estar querendo representar, tá certo? No meu caso, um ponto que eu sempre uso para poder representar é o ponto do herói aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Ponto herói no minimapa, que é esse círculo que ficou grandão aqui, mas quando a gente olha ele de perto, no mapa aqui, pelo posicionamento que ele está, ele fica pequenininho, e é ele que eu estou usando como referência para poder representar o meu herói, tá joia? Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer sempre quando a gente for criar um novo ponto é justamente ter um ponto, né? Quiser representar, né, um novo ponto no minimapa, a gente vai ter que criar um novo ponto. Então, eu vou utilizar a estrutura de criação de funções, né, da utilização de funções e procedimentos para poder estar fazendo isso tudo. Primeiro a gente vai criar um ponto, e depois que eu criar esse ponto, eu vou posicionar ele em relação à posição do meu inimigo no minimapa. No mapa real, eu vou posicionar ele no minimapa. Tá joia? E eu vou utilizar todas essas variáveis que eu já tenho aqui no meu script do mapa. E eu vou ensinar vocês também, porque eu já ensinei como faz para poder, através de um script, pegar uma variável que ele tenha para poder estar utilizando o valor dela. Igual a gente faz aqui, por exemplo, no script do corpo. Vou abrir ele aqui, ó. Sempre quando a gente queria utilizar uma variável em um outro script, a gente utilizava essa função aqui, ó, static. Tá joia? Vocês vão ver agora que a gente também vai poder chamar as funções de um script. E como que faz para poder chamar as funções que a gente tem dentro do script. Tá joia? Mas a mecânica básica para você poder criar uma função é a seguinte. É só o MonoDevelop destravar aqui. Vamos, meu filho. Acelera aí. Aí, destravou. Então a mecânica básica para você poder criar uma função é saber as partes dela. Uma função ou um procedimento é sempre dividido em três partes. Primeiro, a palavra privada aqui, function, que vai determinar que o que você vai estar codificando agora vai ser uma função. Beleza. Depois, a segunda parte é o nome da função. Na verdade, essa aqui seria a primeira parte, né? A primeira parte é o nome da função, a palavra derivada da function é só mesmo para poder dizer que essa aqui que você vai estar digitando mais para frente ou codificando mais para frente é uma função. Então a primeira parte da função é o nome dela. A segunda parte são os parâmetros da função. Eu vou explicar isso melhor para vocês depois. Parâmetros da função, que nada mais são do que as variáveis que eu preciso dar de entrada para uma função para ela fazer determinada ação. Tá? Mas aqui seriam os parâmetros da função. Eu vou mostrar depois para vocês como chamar esses parâmetros, como utilizar esses parâmetros. E depois, caso precise, uma função também pode ter tipo. Assim como as variáveis têm tipo, uma variável do tipo transform, tipo float, do tipo inteiro, né? As funções também podem ser do tipo inteiro, float, todos os tipos de variáveis eu posso criar também funções desse tipo. E o que isso vai dizer? Quando uma função tem um tipo, isso significa que ela vai retornar uma resposta através de uma variável daquele tipo. Vamos dizer que uma função nada mais é do que como se fosse um pedaço do script que, se eu chamar ele em qualquer lugar desse script ou de outro script, ele vai executar uma ação. Beleza. Vamos dizer que eu tivesse uma função que somasse dois números. Eu teria o nome da função. Dentro dos parâmetros eu teria que pedir para o usuário colocar esses dois números. Por exemplo, o N1, que vai ser um valor do tipo int. E o meu segundo parâmetro é só separar por vírgula, por exemplo, N2, que vai ser um outro valor também do tipo int. É assim que se declara os parâmetros da função. E dentro desse script, no caso aqui, ó, dentro desse script, o que ele faria? Nada mais, nada menos, também entre chaves, para poder determinar o início e o fim da função.
ele ia pegar o N1 e somar com o N2. E iria retornar esse valor. Eu poderia criar uma variável aqui do tipo inteiro, para poder ter esse valor de retorno, variável resultado, ponto e vírgula, é assim que declara? Não, é resultado, ponto inteiro. Isso aqui é em C++, que é a linguagem que eu trabalho. Hoje eu trabalhei bastante com ela, então para declarar uma variável do tipo inteiro assim, dentro da função eu posso declarar também variáveis, tá galera? É só fazer desse jeito. E aqui o meu resultado iria receber N1 vezes N2, mais N2, né? Ele ia receber esse resultado, ele ia fazer essa soma, só que eu precisava retornar esse valor para o meu usuário. Então a minha função deveria ser do tipo do número que eu quero retornar, ou da função. Eu poderia retornar um GameObject, um transform, seja o que for. No caso aqui eu vou retornar um inteiro. E eu utilizaria agora a palavra reservada return. E dentro do parênteses eu coloco a variável que eu vou retornar. Poderia ser o N1, o N2, mas como eu tenho o resultado da minha conta na variável resultado, que é uma variável que eu criei aqui dentro, é assim que eu vou fazer o retorno da função. E para eu chamar essa função dentro de um script, no caso do meu script do Minimap, eu não preciso chamar o nome do script também, mas dentro dele é só fazer isso aqui, ó. Eu teria que ter uma variável qualquer do tipo inteiro também. Eu tenho várias variáveis do tipo inteiro aqui? Não tem nenhuma. Então eu vou colocar uma só a título de exemplificação para vocês. Vai ser a variável soma. Beleza. Soma vai ser do tipo inteiro. Ponto e vírgula. E aqui depois de tudo pode ser na função start mesmo. Soma, recebe. O nome função, eu não dei nome, vai ser a função soma. Soma dois números. Soma 2n. Ela ia receber justamente o resultado dessa função. O N1 pode ser o número que eu quiser, 8, vírgula o N2, que é o segundo número que eu preciso, que são os parâmetros para que essa função esteja funcionando. Então, para vocês poderem entender, ó, eu chamei a minha função 2n, soma 2n, e ela tem dois parâmetros. Um parâmetro N1, que é do tipo inteiro, e o parâmetro N2, que também é do tipo inteiro. Então eu coloquei dois números inteiros aqui, 8 e 5. E essa função é uma função do tipo inteiro, ou seja, ela vai retornar um valor inteiro. Então eu preciso de uma variável que seja também do tipo inteiro para poder receber esse resultado dessa função. Que vai fazer o quê? Vai pegar uma outra variável chamada resultado, e nela eu vou fazer a soma de N1 mais N2 e vou retornar esse valor. Então, eu vou ver se o print vai funcionar aqui. Print soma. Só para ver o resultado dessa conta, vou salvar. Esse script já está anexado em uma variável aqui. Só que deu um probleminha. Faltou o principal, né, na hora de declarar uma variável, que é digitar a palavra var aqui na frente. Então, só faltou isso, por isso que deu erro. Agora está tudo certo. Vamos dar um PlayStation aqui. Fechou, vamos dar o play. Deixa eu ver se o print já vai aparecer o resultado. Aqui embaixo era para ter aparecido, não apareceu. Por quê? Por quê? Será que eu não salvei o print? Print soma. Eu vou deixar isso aqui então dentro da função update. Pode ser por isso. Pode ser que nessa função start não esteja executando direito. Vamos executar aqui na função update. Show. Soma 2n's. Beleza. Print soma. Acho que agora vai dar certo, hein? Vamos dar o play. Não quer aparecer, velho. Mas o script está ali rodando. Mas de qualquer forma, o script funcionou. Não sei por que não quer aparecer o resultado aqui da soma. Mas eu sei que o script está funcionando. Será que está faltando? Eu vou iniciar essa variável. Só para testar, tá, galera? Eu quero que apareça. Eu sou chato, velho. Aparece aí resultado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô de brincadeira não, velho. Eu tenho que ensinar esse negócio direito. Vamos lá, vamos lá. Agora travou tudo. Bonito. Aí volta. Não quer aparecer, velho. Tudo bem. Talvez se eu fazer isso aqui. Deixa eu olhar o log. Aqui, no log tá aparecendo, ó, o resultado da soma é 13. Não sei porquê, acho que é porque esse daqui deve ter uma prioridade maior do que o print. Mas de qualquer forma tá aparecendo aqui o resultado da soma, que é 13. Se vocês quiserem ver sempre o log, é só clicar duas vezes em cima da mensagem aqui,
que você tem o resultado da soma. Agora vamos mudar aquele valor lá. Era 8 e 5, vou trocar. Agora vai ser isso aqui mais 1. Nossa, hein, que conta difícil, hein? 75.438 mais 1. O resultado que tem que dar aqui, depois que eu der o play, claro, né? Porque eu acho que não vai trocar. Deixa eu ver se vai. Ah lá, 75.439, ou seja, ele realmente está fazendo a conta e está aparecendo o resultado aqui para mim. A minha função está funcionando, eu só não sei por que está dando esse erro, mas tudo bem, está tranquilo, porque não está aparecendo no print. Mas está de boa, vocês viram que a função funciona e é basicamente assim que eu vou ter uma função quando ela tem um retorno. Mas eu posso também ter funções que não tem retorno. Quando eu não tenho uma função que não tem retorno, simplesmente ela não tem tipo e ela também não tem a palavra reservado return. Ela vai simplesmente executar uma ação. No caso, ela já vai fazer tudo aqui para mim. O print soma, em vez de ser print soma, vai ser print resultado. Toda a minha ação vai estar dentro da minha função. Eu não vou estar retornando nada para ninguém. Então também eu não vou precisar de nenhuma variável para receber esse valor. Simplesmente ela vai realizar essa conta para mim. E vai colocar, o print lá na tela. Então eu não preciso também ter variável nenhuma para poder receber. E eu vou colocar aqui, agora vai ser 2 mais 89. Vou salvar. Beleza. Vamos dar um play aqui novamente. E com o logzinho aqui ligado, o console ligado, eu já tenho aqui o resultado da minha conta aparecendo, que é 91. 2 mais 89 é 91. Ou seja, aqui quando sempre uma função não tiver retorno nenhum, na matéria de algoritmo, se você for ver, em vez de a gente chamar de função, a gente vai estar chamando ele de procedimento. Ela pode não ter valor nenhum, ela pode ter o retorno void, né, dentro de JavaScript, mas em geral não tem valor nenhum para poder retornar. Então não precisa colocar dois pontos o nome do tipo da função. E porque também não vai ser uma função, vai ser um procedimento. Funções sempre retornam um resultado, igual eu fiz antes, e procedimentos não retornam nada. Beleza, galera? Então, essa aqui foi uma função genérica que eu criei só para mostrar para vocês o funcionamento de como criar uma função, né? O procedimento de como criar uma função. Mas agora a gente vai fazer coisas diferentes. A gente vai utilizar essas funções para poder realizar uma ação realmente dentro do nosso jogo. A primeira função que eu vou criar para vocês, já dos dos dois passos, né, que eu pensei para poder estar criando o ponto do inimigo no mapa, porque é primeiro criar o ponto do inimigo no mapa, a representação desse ponto, e o segundo passo vai ser pegar esse ponto e fazer referência entre a posição do meu inimigo e a posição relativa dele no mapa e fazer esse ponto se mover para lá. Então essa vai ser as duas partes desse script, e eu vou criar duas funções para isso. Primeiro vai ser a função de criar o ponto do inimigo no mapa. Então, função cria ponto mapa. Eu vou fazer ela sem utilizar parâmetro nenhum. Eu não vou precisar de nenhum parâmetro para criar esse ponto. Em compensação, ela vai retornar um valor para mim, porque eu vou criar esse ponto e depois esse ponto vai ser uma variável do tipo GameObject. Um GameObject qualquer que eu vou estar utilizando. Certo? Beleza, eu vou pegar um GameObject, vou criar ele e vou dar ele como resposta para quem estiver chamando aquele novo ponto. Porque depois, com esse ponto que eu criei, eu vou ter que movimentar ele. Então eu vou precisar ter qual que é esse ponto, né? Eu vou ter que ter uma variável que represente esse ponto para depois fazer a movimentação dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um ponto no minimapa. E não sei se eu coloco algum parâmetro. Eu vou colocar um parâmetro sim. Vamos colocar para o usuário também colocar o ponto. Não, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro uma variável do tipo GameObject, porque para dar um instantiate vai ser basicamente isso que a função vai fazer. Ela vai dar um instantiate I maiúsculo, né? Instantiate. É assim mesmo? Até esqueci, velho. Como é que escreve instantiate, velho? Deixa eu abrir o script do... Vamos à cola, vamos à la cola. Cadê? Vou abrir o script do inventário. Eu sou muito colador, velho. Olha só. É aqui que tem, eu nem sei se é aqui que tem. Aqui tem também, tem script. Mas aqui tá do lado, aqui ó. Arma do herói. Cadê o instantiate, velho? Só preciso do instantiate. Aqui, instantiate.
É que eu não lembrava se tinha algo antes do instantiate. Eu vou copiar igual tá aqui, velho. Para não ter erro nenhum. Ah, instantiate. Copia estranho. Por favor, não dá erro não. Aí. Não, não. Hoje eu tô bom, caras. Hoje eu tô no meu melhor. Aqui, copia estranho, só assim. Beleza. Eu tenho medo de escrever errado. Aí, instantiate. E eu preciso de um GameObject para poder instanciar. E eu vou criar uma variável lá do tipo, vai ser a GameObject ponto. Então, game go ponto. E ela vai nascer no mesmo ponto do meu ponto do herói inicial dele lá. Onde que o herói tiver, independente de qual seja, vai nascer um ponto lá. A princípio, né? Porque eu preciso de um posicionamento em X, em Y e em Z. Tá? Tem que ter a mesma altura. E o ponto, como eu já criei ele aqui específico para o minimapa, então ele é o melhor ponto, a melhor representação de ponto e o melhor lugar também para poder estar nascendo. Que tem a mesma. Pode ser o X e o Z independente, mas a altura tem que ser igual a esse daqui para poder dar esse efeito que eu criei aqui, ó. Do ponto ficar aparecendo só um pedacinho dele, ó. Porque se a gente for ver bem mesmo, o meu ponto ele é grandão, ó. Meu ponto é aquele círculo todo ali que está aparecendo. A minha gambiarra que eu criei foi essa. Eu poderia estar diminuindo o ponto até ele ficar daquele tamanhozinho ali, mas eu criei ele desse jeito, então eu vou utilizar desse jeito ainda. Então eu vou representar aquele ponto lá novamente. Vai ser o G ponto do mapa, que vai ser um GameObject que vai receber aquele ponto lá também de novo. Além do transform que já recebe aquele ponto. Mas ele não vai prestar não, hein. Eu vou acabar tendo que criar um prefab dele, mas tá bom, tá tranquilo. Então vai ser um GameObject. Isso é uma variável do tipo GameObject, beleza. E ela vai ter que ter uma posição inicial, que é um transform.position. No caso, vai ser o transform.position do herói, do ponto do herói, né? E eu já trabalho ele aqui. Transform.position ponto do herói. E ela precisa de uma rotation também, então transform.rotation do herói aqui, ó. P-herói. E esse P-herói é um transform que a gente tem dentro desse script já. Rotation. Ponto e vírgula. E essa função vai só fazer isso, vai só criar um novo ponto. A princípio eu só vou criar esse ponto, mas eu vou precisar do valor dele também. Então eu vou dar um return aqui, e que vai retornar para mim um GameObject. E eu preciso retornar essa variável. Eu posso criar uma variável aqui ou simplesmente vincar, com essa função instantiate, ela cria uma variável do tipo GameObject. Eu posso vincar então e já automaticamente dar um return nela. Return. Eu vou retornar justamente essa variável que eu acabei de criar. Dentro do instantiate mesmo, vocês já vão ver que vai funcionar. Beleza. Vou salvar. E a título mesmo de exemplificação, eu vou fazer com que essa função funcione. Olha que bonito. A princípio dentro do meu script do minimapa. Só para vocês verem que a cada ciclo ele vai criar um ponto novo para mim lá no mapa. Vou salvar. E vocês vão ver que vai entupir de ponto no mapa, mas é só para testar se a função está realmente funcionando. Primeiro eu tenho que criar esse GameObject do meu ponto. Eu vou copiar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu só preciso do posicionamento dele. Então ele não tem que ter câmera. E esse ponto novo que eu criei também não precisa ter script dentro dele. Principalmente. Então eu vou remover esse componente. Vou vir aqui. Vou criar um novo prefab. Pode ser o prefab ponto. Opa, ponotor não. Ponto minimapa. Beleza. E vou arrastar aqui o meu R ponto do meu herói pra cá. Show de bola. Posso apagar isso aqui, que eu preciso só do prefab. E agora eu vou ter uma nova variável aqui, que é o G ponto, que vai ser aquele prefab que eu acabei de criar. Ponto minimapa. Vamos procurar ele aqui. First peça, papapá, ponte, ponto minimapa. Então, vamos ver se está funcionando. Vou dar o PlayStation nesse negócio. Vou dar... não está funcionando não. Ah, tá, não. Realmente, eu sou muito burro. Quem tá com o script, né? Esse ponto do herói, ponto position aqui é a posição do meu herói mesmo. Eu não quero aquela posição do meu herói, eu quero a posição do minimapa. Então é transform.position e transform.rotation, que é quem está carregando esse script.
Deixa eu só ele desbugar. Desbuga. Aí, desbugou. O ponto que ele tem que estar criando é aqui, ó. Em vez do ponto do herói, você não transforma em ponto position, não transforma em ponto rotation, que é quem está carregando o script, né? O ponto do herói está carregando o script. Vamos lá, vamos dar um play aqui de novo. E agora é só prestar atenção lá no minimapa que vai criar vários pontinhos lá no mapa. À medida que eu for andando e for gerando a função update, vai criar um ponto novo. Tanto que está ficando um ponto grudado no outro aqui, ó. Como eu ando muito devagar, ele cria um ponto grudado ali no outro, mas vocês estão vendo que estava criando os pontos já. Isso já é a intenção minha, só que eu não quero que crie, claro, né? Nessa hora aqui, eu quero que ele crie dentro do script do meu inimigo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa ação? Para chamar uma variável do tipo... Para chamar uma variável de um script dentro de outro script, o que a gente fazia? A gente digitava o nome do script, no caso, antes a gente declarava a variável como sendo do tipo static, beleza? E depois, para poder chamar essa variável, a gente digitava o nome do script, ponto, o nome da variável. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não, aqui eu não tenho. Mas acho que no inventário tem. Por exemplo, arma atual. Arma atual é o nome de um script. Não, o nome do script não é esse não. Cadê? Aqui não vou ter nenhum para te mostrar. Deixa eu mostrar para vocês, velho. Mas vocês lembram? Basicamente é o nome da função. Ponto, aqui, corpo. Corpo é o script. Ponto animação, que é uma variável do tipo static que eu tenho aqui, ó. Um inteiro do tipo static, animação. Então era assim que eu fazia para poder chamar uma variável que seja do tipo static. Só que essas variáveis do tipo static, eles têm um pequeno problema que eu não falei para vocês. Se eu tivesse dois GameObjects com o mesmo script do corpo, por exemplo, se eu tivesse dois heróis lá com o script do corpo rodando no meu computador, o que iria acontecer? Eu ia ter duas entidades qualquer com a mesma variável static. E essa, quando eu declaro uma variável static, isso significa que para todos os scripts ela tem um valor. Então, para aqueles dois scripts, a mesma variável ia ter o mesmo valor, ia ter o valor de animação. E o valor da animação, se fosse 1, fosse 2, fosse 3, eu não conseguiria alterar independentemente esse tipo de valor dentro do meu script. Por exemplo, se eu quisesse que o herói 1 estivesse executando a animação de andar e o herói 2 estivesse executando a animação de pular. Se eu declarar uma variável do tipo static, quando eu acionar um valor para essa variável animação dentro do meu inventário aqui, por exemplo, animação vale -2, os dois heróis iriam executar a mesma ação. Uma variável do tipo static vai sempre valer o mesmo para todos os scripts que estiverem chamando ela. Seja ela um script corpo, que é o script original dela, vamos pensar assim, ou qualquer outro script que eu estiver chamando. Dentro do momento de execução ela vai ter só um valor. Então esse daí é um problema. Por exemplo, numa variável que eu estivesse atirando, quando eu atirasse e cada vez que eu atirasse diminuísse um valor de uma variável do tipo static, se eu tivesse dois objetos, né, com aquele mesmo script e os dois atirassem, eu ia tirar 2 pontos daquela variável. Cada um ia tirar um ponto e aquele valor ia ser o mesmo para os dois, entendeu? Então ele ia tirar, em vez de um só, para cada tiro de cada um, ele ia tirar 2, porque os dois iriam atirar junto em primeiro lugar e iriam tirar valor daquela variável. Então eles compartilham aquela variável, entendeu? Quando eu criei ela do tipo static. Com os scripts, né, com funções que a gente cria, funções e procedimentos que a gente criar, o ideal é vocês trabalharem no sistema de orientação ao objeto. Que eu não falei isso ainda para vocês, mas dentro de JavaScript também tem como a gente programar no sistema de orientação ao objeto. Até agora a gente só trabalhou programando proceduralmente, desculpa. A gente fez até agora uma programação estruturada, uma programação procedural, onde cada script desse aqui é independente. Eu faço toda a minha programação desse script aqui e coloco ele dentro de um GameObject qualquer e ele vai executar aquele script. Beleza. Só que os scripts que a gente cria dentro da orientação ao objeto, a gente pode estar criando variáveis desse tipo. Eu poderia estar vindo aqui criando uma variável corpo, herói, e chamar ela como se fosse do tipo corpo, de um script que eu criei. Porque dentro de cada um desses scripts nós temos procedimentos, métodos e atributos. Atributos e métodos. Atributos são todas as variáveis que eu criar. Quando eu criar uma variável do tipo corpo, ela vai ter todos esses atributos aqui, ó, velocidade para frente, para cima, para o lado, para baixo, para pulo, texto, vida do herói. Todas essas variáveis que eu criei são atributos dela e eu posso estar colocando valores para eles. E eu vou ter também métodos dentro deles, que vão ser as ações que ele vai executar, que são cada uma dessas funções. A função update, a função start, deixa eu ver, a função onCollisionEnter. No caso do script do minimapa, eu teria também a função cria ponto no mapa.
Então eu posso criar variáveis desse tipo. E o jeito mais simples de você estar acessando uma determinada função de um script é você criar uma variável daquele script e fazer menção àquela função. E é isso que a gente vai fazer aqui. Só que a gente precisa, nesse caso, a gente vai criar aqui vou pegar agora o script do inimigo, porque é nele que eu vou fazer essa ação de criar uma variável daquele tipo. Eu vou criar realmente uma variável do tipo script minimapa. Só que eu vou precisar preencher todos aqueles valores necessários para poder estar criando uma conta. E eu vou ensinar para vocês o jeito mais simples de você preencher esses valores, vamos dizer assim. Então, basicamente, a gente vai vir cá e vai criar uma variável nova, var. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser variável ponto, porque ela vai criar um novo ponto no minimapa e ela vai ser uma variável do tipo script minimapa. Olha lá, já até aparece aqui como tipo para você poder estar declarando essa variável, tá certo? E essa variável aqui vai ter todos esses métodos, esses parâmetros dela aqui, né? Parâmetros, como é que eu falei agora há pouco, os atributos dela, que são cada uma dessas variáveis, var ponto início, ponto fim, ponto início minimapa, ponto início minimapa, ponto fim minimapa, ponto do herói. Todas essas variáveis eu posso fazer acesso a elas. E para que esse script funcione, eu teria que colocar todos os valores referentes a ela. Então eu teria que inventar um jeito de estar fazendo isso. Só que dentro do Unity, como ele é muito inteligente, ele sabe que existe a necessidade de estar fazendo isso. O pessoal já deixou um scriptzinho pronto, já deixou uma função pronta para poder automaticamente preencher esses valores quando você tem uma variável do tipo daquele script e precisa pegar o valor de um script que já está rodando. Como é que você faz isso? Basicamente a gente vai utilizar, eu vou utilizar para criar esse ponto na função create aqui uma função start, né, do meu como é que fala? Do meu script do inimigo. A minha variável ponto, ela vai receber a função que existe dentro da propriedade GameObject ponto .find. O que essa função faz? Ela vai procurar dentro dos objetos que eu tenho em jogo um determinado nome que eu vou estar dando para ele, porque todas as variáveis que a gente cria aqui em jogo, elas têm um nome. Por exemplo aqui, ó, armachão 1, o nome dela não tem porque ela é um prefab, mas vamos pegar aqui o ponto do herói no minimapa. O ponto do herói no minimapa ela tem um nome, que é esse daqui, ó, r.herói minimapa. Isso aqui é o nome dele. Aqui em cima também tem como ter acesso, ó. r.minimapa é a representação do nome desse herói. Então, se eu no meu script digitar justamente o nome do meu r.minimapa, vir aqui copiar esse nome, vou copiar aqui no Ctrl C maroto, dentro dessa função find eu colocar ele vai pegar aquele GameObject para mim e tudo que tiver dentro dele ele vai trazer junto. Beleza. E eu quero pegar um componente que existe dentro dele, que nada mais é do que o script do minimapa. A minha variável é daquele tipo e eu vou pegar todos os valores que tem dessa variável que está dentro do meu r. do herói, que é um GameObject que está em jogo. Eu tenho um componente dele chamado script minimapa, que é uma variável também do tipo minimapa. Quando a gente arrasta o script para dentro do nosso GameObject, a gente está fazendo isso, que eu acabei de fazer aqui agora. A gente está, sem ser em código, né? Através da ação do mouse. O Unity já faz isso para a gente. Ele vai criar uma variável do tipo script minimapa e depois a gente vai poder estar colocando cada um dos valores, que seria estar preenchendo cada uma daquelas variáveis lá. Quando a gente clica e adiciona os valores, eu poderia até estar colocando aqui os valores manualmente, mas cada um desses prefabs que eu coloquei aqui, ou do GameObject que eu acabei de colocar também, ele está fazendo isso, ele está pegando aquela variável e colocando os valores dentro dela. E a gente vai fazer isso também agora. Vai ser, eu procurei pelo objeto que tem esse nome, r.herói, em jogo, e depois eu vou colocar a função getComponent. O getComponent sem S, essa daqui. E agora eu vou colocar o nome do component que eu estou procurando. No caso, o nome da variável em si. Sem aspas nem nada. Script minimapa. Opa, dentro do parênteses aqui também. Então é isso que eu estou falando no meu computador. Pro computador, a minha variável ponto ela é do tipo script minimapa. Beleza. Então você vai procurar lá no meu GameObject, todos os GameObjects estão em jogo. Você vai procurar pelo que tem o nome r.herói. E você vai pegar o script do minimapa, que já vai ser uma função que tem dentro dele. Então você pega isso e adiciona dentro da minha variável ponto. Então vai pegar todos os valores que existem dentro da minha variável lá do script do mapa do ponto do herói e vai colocar na minha variável ponto. E agora eu posso vir cá e com o meu ponto
eu posso criar e colocar justamente aquela função de criar o ponto do minimapa. Cria ponto no mapa. Beleza. Cria ponto no mapa. E ela é do tipo void. Beleza também. Vou salvar. E vocês já vão ver isso aqui funcionando agora perfeitamente. Olha só. Vou dar o play. E agora cada vez que o inimigo for criado, ele vai criar o ponto dele no mapa. Olha lá, foi criado um inimigo ali perto, foi criado um outro aqui. Ah não, mas no caso ele está colocando o mesmo ponto do herói. Eu não quero que seja no ponto do herói mais. Né? Aqui ele está criando, vou só mostrar para vocês. Ó. Ele está criando um novo inimigo. E está criando a cada vez que o inimigo nasce. Cada vez que o inimigo nasce, ele cria um novo ponto no mapa. Só que o nosso script instancia ele no mesmo ponto do nosso herói. O ponto que o herói estiver naquele momento, ele vai criar um novo ponto ali. Beleza. O que a gente precisa agora é estar movendo essa variável. Como a gente tem aqui um return, a gente pode pegar justamente o retorno dessa variável, que vai ser aquele GameObject, e dar as novas coordenadas para ele. A gente por enquanto só está criando o ponto, então justamente era para isso que está acontecendo. Tá, ó. Cada vez que eu criar um inimigo, vai aparecer um ponto novo ali no mapa, que vai ser o ponto onde o meu herói estava. No caso, como eu estou me mexendo, vai ser o ponto anterior onde ele tinha nascido. Cada hora ele está criando um. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer para... Deixa eu ver um jeito aqui para vocês poderem estar vendo cada hora um nascendo. Ah não, tá de boa. Vamos logo colocar aqui agora para poder o script seguir o meu herói, né? Para poder seguir, opa, tô com a língua boa, para poder agora aquele ponto seguir o meu inimigo. Como que eu vou fazer isso? Vai ser também uma nova função. Uma nova funçãozinha aqui embaixo. Função posiciona ponto. E agora eu vou ter parâmetros, que eu vou precisar. Eu vou fazer justamente esse mesmo cálculo aqui. Eu vou pegar o meu transform.position do... Vai ser a mesma conta que eu estou fazendo aqui, porque essa conta que posiciona realmente o herói. E vai também servir para poder posicionar agora o inimigo, né? Só que eu vou precisar de alguns parâmetros para essa função poder funcionar. O primeiro deles é qual que vai ser o transform que eu vou estar posicionando, né? Quem que vai ser o objeto que eu vou posicionar dentro do jogo. Então eu preciso vir cá e eu vou ter um parâmetro para isso. Esse parâmetro vai ser o ponto, ou no caso, seria o ponto a ser posicionado, então pode ser uma variável do tipo ponto, que vai ser nada mais nada menos que um GameObject. GameObject, visto que eu estou criando um GameObject lá em jogo. Beleza. É vírgula que separa. E eu vou precisar também das coordenadas do meu ponto a ser posicionado. No caso aqui é o ponto do herói. Lembra, o ponto do herói é uma representação do meu herói e eu tenho que estar utilizando ele, a posição atual do meu herói. No caso agora vai ser o ponto do inimigo, que vai ser um transform. Ponto inimigo, que vai ser um transform. Eu poderia estar colocando um ponto do inimigo, então só está vindo aqui pedindo para ele estar colocando um ponto em X, do tipo inteiro, que também poderia estar usando nessa conta, e o ponto em Z. Vou até fazer assim, ponto em X e ponto em Z, para vocês poderem ver melhor como funciona essa interação com os parâmetros, né? E essa função aqui não vai precisar retornar valor nenhum, ela só vai fazer isso mesmo, ela vai pegar um GameObject e vai posicionar ele no mapa. Então agora, ó, vai ser ponto transform, e também aqui ponto transform, beleza? Vai receber em vez de ser o posicionamento em X, vai ser a variável px, ponto em X. Em vez de ser a variável em Z, vai ser a ponto pz. Já as outras variáveis aqui, proporção em Z é uma variável atual aqui do meu script do minimapa, e a ponto início minimapa também é uma variável daqui do meu próprio script do minimapa. Então vou continuar utilizando elas. E eu vou vir cá com o meu posicionar ponto, que é uma função que eu acabei de criar. E no meu script do inimigo, eu vou utilizar de novo. Eu já criei essa variável e já coloquei para ela receber os valores. Esses valores eles não vão estar alterando o valor os valores que eu vou trabalhar nessa função, elas não são valores que não alteram, que são
o ponto de início do minimapa ele vai estar fixo lá sempre e a proporção também vai estar fixa sempre, a variável do tipo proporção, que são utilizadas dentro do meu script. Então eu não tenho necessidade de refazer esse código aqui, ó. Eu poderia, claro, eu poderia estar vindo aqui de novo falando para ele poder receber de novo os meus scripts aqui, ó, receber todos os valores do meu script do minimapa do componente r.herói, poderia estar fazendo isso, ou simplesmente poderia estar vindo aqui o meu ponto e dentro do update dele, por exemplo, eu vim cá e chamar a função que eu quero, que é a função posiciona ponto. Só que é aí que vai estar o pulo do gato, que nessa daqui eu preciso de parâmetros. E quais são esses parâmetros? O primeiro deles é o GameObject.ponto. Então, vocês lembram que na minha função anterior aqui eu tenho um retorno dela, que vai ser o retorno do instantiate do ponto que eu acabei de criar. Então eu preciso vir aqui agora e ter uma variável para poder receber esse ponto que eu acabei de criar. Então aqui no meu inimigo eu vou criar uma nova variável que vai ser um GameObject para poder receber aquele valor. Então vai ser GameObject.ponto inimigo. E vai ser do tipo game, letra maiúscula, GameObject, ponto e vírgula. Então ela vai receber o retorno dessa função ponto, cria ponto no minimapa aqui, ó, cria ponto mapa. Beleza. E agora eu vou utilizar essa mesma variável que eu acabei de criar como sendo o parâmetro para a minha função do posiciona ponto. O ponto em x que eu tenho que estar utilizando é o ponto em x do inimigo, então vai ser o transform.position.x dele, que é segundo parâmetro que eu coloquei aqui, ó, o ponto em x. Então vai ser o transform.position.x, tem aqui já, que beleza, transform.position.x, e a outra é o ponto em z, que é o terceiro parâmetro da minha função para poder estar funcionando, transform.position.z. .position.z. Salvei e agora dentro da minha função update aquela função ali vai funcionar. Pelo menos eu torço para que isso aconteça. Opa, temos um script mapa. Será que não salvou? Ah, tá, eu não salvei aqui ainda o script do minimapa, então eu não tenho referência que essa função acabou de ser criada, né? Então também tem que salvar o script do minimapa. Deixa eu ver se o erro vai desaparecer agora. Desapareceu o erro, então agora é para a função funcionar, hein? Então agora aquele ponto que eu acabei de criar vai seguir o meu inimigo, olha só. Onde que eu estou criando pontos, automaticamente ele já está sendo feito, só que ainda tem um erro. Ah, já sei qual que é o erro. Eu ainda estou chamando essa função aqui, né? Dentro do meu script do minimapa, eu ainda estou utilizando a função cria ponto mapa dentro do meu update aqui. Então por isso está dando errado, velho. Home //. Ou poderia pagar também, que era bem mais prático, né? Então, olha que legal. Criou meu inimigozinho ali, criou meu inimigozinho cá também. Show de bola. A única coisa que eu preciso fazer agora, a última coisa que eu preciso fazer agora, é um script para poder, quando eu matar o meu inimigo, aquele ponto também desaparecer. Porque se vocês forem perceber agora, vou matar esse ponto aqui, ó. E o ponto continua ali no mapa, ele não desaparece. Eu preciso fazer agora esse ponto desaparecer para terminar o script do meu inimigo lá, do posicionamento dele, funcionou direitinho, beleza. Então eu vou vir cá no meu inimigo e também vou criar uma função para poder fazer a morte dele, porque ele morre vou fazer ele morrer de mais de uma maneira. Porque teve até um comentário que o pessoal deixou para mim, que foi o seguinte, tanto para a bala quanto para o inimigo, eles são prefabs que são criados no jogo, mas eles só são destruídos quando são colididos, né? Quando eu só mato uma bala quando ela colide em alguma coisa, ou quando ela colide no inimigo, mata também o inimigo, destrói os objetos deles. Só que se eles forem para o infinito e além, eles vão continuar existindo dentro do meu jogo. E eu não quero isso, porque vai ocupar a memória de um negócio que eu não vou estar utilizando mais. Então, essa função de destruir o GameObject, eu vou criar aqui de novo uma outra função, function, vai ser a destroy inimigo. E o que ela vai fazer? Ela não vai ter parâmetro nenhum, não vai ser de tipo nenhum também, vai ser um voidzinho, vai ser um procedimento que só vai fazer isso aqui, ó. Ela vai destruir o próprio GameObject que a gente tem no nosso jogo,
Beleza, e vai destruir também o ponto do minimapa, porque eu preciso que ele desapareça quando eu acabar com o jogo. Então o G ponto inimigo aqui ó, também vai ser destruído. Então, antes de destruir o Game Object, que aí já vai ter tudo embora, eu vou vir cá e vou destruir também o ponto do inimigo no mapa. Em vez do Destroy Game Object, aqui quando ele tomar um tiro, eu vou usar a função Destroy Inimigo. Que ele já vai fazer os dois, já vai destruir o inimigo, já vai destruir o herói. Isso aqui é uma função que a gente vai... uma das utilizações das funções é justamente isso, é você diminuir o código. Porque toda vez que eu fosse destruir o inimigo, eu precisaria colocar essas duas linhas de código aqui, ó, Destroy Game Object e Destroy ponto. Se eu crio uma função, eu só vou colocar uma linha só. A partir de 3, 4 vezes que eu for utilizar isso, já vou estar economizando linha pra caramba. E isso se chama otimizar o código. A gente pode estar otimizando para poder estar agilizando o processo de programar, porque eu teria que digitar duas linhas, agora eu só digito uma. Já é uma beleza também, já é bom por isso. E a outra função aqui vai ser, se ele estiver muito longe do herói, ele vai desaparecer também. Então, if o... Eu vou fazer uma conta aqui, ó. Transforme opa, transforme velho, eu tô sentindo que eu tô digitando isso errado, mas tudo bem. Faltou um N, sabia. Transforme ponto position ponto x. Não, pode ser transforme ponto position aqui do meu herói. Eu tenho uma variável que pega ele, não tem? Corpo posição do herói menos corpo posição do herói. Isso, é disso que eu gosto. Eu já tenho uma variável aqui distância do herói, já estou fazendo essa conta. Beleza. Então, se a distância do herói. Opa, volta aqui de novo. Que é uma variável que eu já faço uma conta para saber a quanto de distância eu estou dele, né? E eu tenho melhor ainda, eu tenho a norma em x e a norma em z, que vai me facilitar mais ainda. Então eu vou utilizar a norma x e a norma z. Se a norma x for maior do que, sei lá, 100, se ele tiver a mais de 100 de distância do meu herói, na norma x ou na norma z, for também maior do que 100, um ou o outro for maior do que 100, eu quero que ele destrua o meu Game Object. E, consequentemente, né, destrua o inimigo para ele não aparecer mais em jogo. Tem que fazer mais uma coisa aqui também. Quando eu destruo o inimigo, a minha quantidade de máxima de respawn também tem que diminuir. Então isso daqui também, ó, ao invés de estar aqui quando eu faço a colisão, vai estar também aqui na Destroy Inimigo. Olha que beleza. Ou seja, agora eu estou economizando mais linhas de código ainda. Que essa ação também tem que ser feita. Então, quando isso acontecer, eu vou destruir o meu inimigo. É uma função que eu criei que executa 3 ações. Diminui a quantidade no respawn, a quantidade máxima de inimigos que podem aparecer no cenário. Destrói o ponto dele no minimapa e destrói o Game Object logo em seguida. Então, sempre que a norma em X ou a norma em Z for maior do que 100. Vou salvar. Vou colocar para ele rodar aqui como é que fala? Em janela, porque agora a gente vai ter noção de quantos pontos estão aparecendo aqui no mapa do inimigo. Eu quero ver eles desaparecerem na hora que for maior do que 100, ó. Então tá criando um alvo ali também. Eu tenho só que ficar a 100 de distância dele. Não sei a que distância que eu tô. Olha lá, já tem inimigo desaparecendo. Eu fiquei a mais de 100. Em X ou em Z, não importa em qual dos dois seja, ele diminui um. Tinha um aqui a mais, tirou. Só olhar aqui também aqui no mapa, ó, que já vai ver desaparecendo. Agora eu vou executar maior. Vocês já vão ver pontos no mapa que vão estar aparecendo e vão desaparecer depois. E eu posso fazer isso também para a bala. Depois que a bala tiver, sei lá, a 1000 de distância do herói, eu tenho que fazer a mesma conta, criar uma norma e tudo mais. Ou então depois que ela andasse 20 segundos, voasse 20 segundos, ela desaparecesse. Também é uma possibilidade. Olha lá, os pontos desaparecendo no mapa. Beleza, significa também que um inimigo está sendo tirado. Vou olhar para cá, ó. Aqueles 3 ali, ó. Olha lá, desapareceu um, desapareceu o outro, vai desaparecer o amarelo agora. Desaparece amarelo, desaparece. Desapareceu um azul, olha lá, ó, show, tá funcionando a minha função. Belezinha. E agora título mesmo, só de deixar os pontos bonitinhos. Eu vou pegar aquele ponto do herói que eu tô criando, do ponto do inimigo, né? E vou fazer ele ter a cor do material do meu prefab do inimigo que eu criei, né? Então é só fazer isso aqui, ó. G ponto inimigo, ponto render, ponto material, ponto color.
vai receber o do meu inimigo, que é justamente essa função aqui, ó, render material.color, que é a cor que ele está atualmente. E agora os meus pontos no minimapa vão ser coloridos iguais aos pontos do inimigo também. Mas isso aqui foi só mesmo para florear, só para vocês terem certeza que eu estou criando aquele ponto lá. Verde, para aquele verde. Tem um amarelo ali também, escondido atrás da ponte, não, atrás de mim no caso, né? Tem um monte de amarelo atrás de mim. Ele ficou a mais de 100 e desapareceu. Olha que show, galera. Tá funcionando direitinho, cara. Vou matar ele com a bala agora. Ai, 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 deixa eu pegar uma arma ali. Vamos lá, rápido. Não peguei arma nenhuma na hora que eu saí, velho. Corre, 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 corre. Não morre não. Pega uma arma ali, mano. Corre, mano, corre, mano. Ai, tem 3 atrás de você. Ai, ai, ai. Pegou uma arma, agora já era. Agora vocês estão lascados comigo, velho. Vem cá. Quem vai ser macho aí de aparecer? Metralhei todo mundo e os pontos aparecendo no mapa. Que legal, que legal, que legal. Oh, ai, ai, ai. Peguei aqui de novo. Peguei aqui de novo. Matei todo mundo, velho. Ah, morre. E a função está funcionando. Vou matar esse azul aqui agora. Matei o azul, desapareceu no mapa. Matei o amarelo e os dois branquinhos ali. Não, não matei os dois branquinhos não. Vixe, 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 é muita treta. Opa, opa. Morre, morre, morre. Mata, mata logo. Mas tá funcionando, tá de boa. Então na aula de hoje o que a gente aprendeu? A gente aprendeu bastante coisa. A gente aprendeu a criar uma função. Uma função é dividida em 3 partes, né? O nome da função, os parâmetros necessários para a função estar funcionando e, se essa função for retornar um valor, o tipo da função. Se não for retornar valor nenhum, a gente nem chama de função, a gente chama de procedimento. A gente aprendeu também como criar uma variável do tipo de um script que eu acabei de programar ele. Eu criei o script ponto minimapa, criei uma variável do tipo dele e como preencher esses valores com um valor real que já esteja em jogo. E isso possibilita também eu ter acesso a todas as variáveis dele aqui também. Seria um jeito de eu estar utilizando, sem ser através da utilização da variável static. Olha lá, sem utilizar uma variável static, eu consigo pegar, por exemplo, em qual que é o valor daquela soma. Eu poderia estar pegando aqui, ou então qual que é o valor da proporção em x ou em z. Depois de fazer essa linha de código aqui, ó, eu posso vir cá e apertar assim, ó, ponto, e pegar o valor daquela variável lá, qual que é o nome dela? Proporção em z, por exemplo, né? Proporção em z vai receber 9.000. E eu trocaria o valor daquela variável para essa variável aqui. Para a variável do tipo script minimapa, que seria nada mais nada menos que um objeto criado através daquele script lá, que é uma classe para mim. O script é uma classe, o ponto é uma variável daquele tipo, daquela classe, então ele é um objeto da classe script minimapa, ela é uma instância daquele objeto. Mas isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente for trabalhar com programação para jogos online. Vocês vão ver que isso aqui vai correr direto. A gente vai ter que criar sempre classes e criar variáveis daquela classe que nada mais são do que objetos. Mas eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se não tiverem entendido, por favor, deixe nos comentários, tá, galera? Eu preciso demais mesmo desse feedback de vocês, porque agora está começando a complicar um pouco a parte de programação. Então, se vocês não estiverem entendendo, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Vai ser o melhor para vocês, para que vocês não fiquem com dúvida e depois a gente consiga prosseguir aqui nas matérias. E me respondam também se vocês querem que eu crie um tutorial paralelo para jogos de FPS a princípio, mas depois a gente pode fazer de qualquer outro tipo de jogo. Jogo de corrida, jogo de luta. Não tenho ideia de como fazer um jogo de luta, mas eu posso tentar também aprender para trazer para vocês, tá? Independente, mas se vocês quiserem, por favor, deixem nos comentários que eu vou estar pensando na melhor maneira para poder estar atendendo vocês, tá? Se não, eu aconselho vocês darem uma olhadinha na internet, verem tutoriais de jogos de FPS, que tem bastante tutorial disso. O Guto mesmo tem um, não de FPS, mas da utilização de mouse como entrada de dados aqui também para os nossos jogos. Eu vou explicar isso ainda para vocês, mas iria ser mais para frente, depois que eu já tivesse feito mais algumas estruturas aqui que são mais importantes do que aprender a usar o mouse, visto que já tem vários tutoriais desse tipo de assunto já de Unity 3D. Dê uma pesquisada, dê uma procurada. Se vocês não acharem ou se não entenderem o tutorial do pessoal, aí também eu posso estar fazendo para vocês, para poder sanar essa dúvida de vocês. Tá certo, galera? Valeu mesmo pela atenção de vocês. Um abração a todo mundo e até o próximo tuto, galerinha. Fui!